Mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. Olha só, nós vamos começar essa edição com imagens ao vivo da Assembleia Legislativa de São Paulo. Nesse momento, acontece lá o velório do ex-delegado de polícia Rui Ferraz, que foi brutalmente assassinado na noite de ontem. Isso aconteceu, esse crime, na Praia Grande, litoral de São Paulo. E o nosso repórter, o Fernando Jesus, está lá no velório e vai trazer mais informações para a gente agora. Boa tarde, Fernando. É isso aí, Kleber. Boa tarde para você, boa tarde a todos os telespectadores do Redação Hit. Estamos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp, onde aconteceu o velório do ex-delegado-geral da Polícia Civil, o Rui Ferraz Fontes. Aconteceu numa sala lá dentro, a gente pode ver que temos bastante público aqui ainda. O velório terminou agora há pouco, às 15h20. E o corpo do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, que foi executado por criminosos na Praia Grande, no litoral do estado, ele começou a ser velado nesta terça-feira aqui na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. Como você vai ver as imagens aí na sua tela, o corpo do ex-delegado chegou aqui por volta das 11 horas da manhã e foi velado até agora há pouco, às 15h20. O velório ele foi público e acompanhado por amigos, familiares, políticos e autoridades do estado de São Paulo. Entre os presentes aqui na Alesp estava o secretário da Segurança Pública, o Guilherme Derrite, deputados estaduais e federais, além do prefeito da capital, Ricardo Nunes. O enterro de Rui Ferraz está previsto para daqui a pouco, às 16 horas, no Cemitério da Paz, no Morumbi. E é esperada a presença de diversas autoridades, entre elas também o do secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo, o Guilherme Derrite, e também do prefeito da capital, o Ricardo Nunes. Bom, e como eu disse anteriormente, o ex-delegado-geral da Polícia Civil, ele foi assassinado brutalmente por criminosos que dispararam vários tiros de fuzil contra o seu veículo, o que resultou na sua morte no local, e nós preparamos uma matéria. Vamos conferir como foi o caso. O assassinato de Rui Ferraz Fontes, ex-delegado-geral de São Paulo e secretário de administração de Praia Grande, no litoral de São Paulo, gerou repercussão no Brasil inteiro. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que já foi montada uma força-tarefa que foi ao local para apurar o caso. Fontes atuou por mais de 40 anos na Polícia Civil e teve papel central no combate ao crime organizado, sendo pioneiro nas investigações sobre o primeiro comando da capital, o PCC. O caso aconteceu no início da noite desta segunda-feira, na Avenida Dr. Roberto de Almeida Vinhas, no bairro Nova Mirim, em Praia Grande. Imagens de câmeras de segurança mostraram o carro de Ferraz Fontes foi perseguido por um veículo de criminosos. Em seguida, o automóvel da vítima bateu em um ônibus e capotou. De acordo com a Polícia Militar, informações iniciais indicaram que o secretário perdeu o controle do veículo porque já havia sido baleado durante a perseguição. Os criminosos conseguiram frear o carro antes de bater contra o ônibus. 3 homens desceram, enquanto o motorista seguiu no interior do veículo. 2 deles, então, andaram até onde estava o ex-delegado e atiraram nele com fuzis. Todos voltaram ao automóvel e fugiram do local. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Arthur Dian, os criminosos atiraram mais de 20 vezes durante o atentado. Segundo ele, foram encontrados carregadores de fuzil no local do crime. O delegado acrescentou que os tiros atingiram diferentes membros de Rui Ferraz Fontes. De acordo com a PM, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e constatou a morte de Ferraz Fontes no local. Um homem e uma mulher que caminhavam pelo local também foram baleados e atendidos pelas equipes do SAMU. Eles foram encaminhados inicialmente para a unidade de pronto atendimento.
Olha, além disso, imagens de câmeras de segurança mostram o início dessa perseguição que resultou na morte de Rui Ferraz Fontes. Como você vai ver aí nas imagens da sua tela, os criminosos ficaram de tocaia por cerca de 15 minutos esperando com que o ex-delegado-geral passassem por eles. Eles ficaram esperando, escondidos, na rua, próxima à rua da Secretaria de Educação. E após esses 15 minutos, quando o Rui Ferraz Fontes passou por eles, os criminosos começaram a perseguição e em seguida realizam os disparos contra o carro do ex-delegado ainda em movimento. E o ex-delegado ele ainda tentou fugir, mas os criminosos conseguiram continuar esta perseguição e assim que eles chegam na avenida acontece a colisão com o ônibus e o carro de Rui acaba capotando e os 3 criminosos com fuzis eles desembarcam da caminhonete e realizam vários disparos contra o ex-delegado que infelizmente foi morto ali mesmo. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ainda determinou uma força-tarefa integrada das polícias civil e militar, visando identificar e localizar os criminosos deste brutal homicídio. O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, inclusive, ele afirmou durante o velório que aconteceu aqui na Alesp que ele já identificou um suspeito pela execução e vai pedir a sua prisão temporária. E além disso, ele foi identificado mais foram 2 suspeitos identificados que não tiveram a sua identidade revelada para evitar uma possível fuga e atrapalhar aí as investigações, porém a prisão preventiva vai ser solicitada e as investigações vão continuar sendo realizadas para encontrar os criminosos. É com você no estúdio, Kleber. Tá certo, Fernando, muito obrigado pelas informações e como o Fernando disse, um crime brutal. Ao longo da nossa programação, a gente vai continuar acompanhando as investigações e a gente traz mais novidades para você. E vamos mudar de assunto agora para fazer o nosso giro de repórteres pelo país e saber o que é notícia nesta terça-feira. Olha só, foi preso hoje no Rio de Janeiro o médico responsável pela cirurgia que acabou com a morte de uma jovem de 28 anos. O procedimento estético foi feito em uma clínica e quem vai trazer as informações para a gente é o Anderson Nascimento. A polícia do Rio prendeu nesta segunda-feira José Emílio de Brito, responsável pela cirurgia que levou à morte de Marília Menezes Antunes, de 28 anos, na semana passada em Campo Grande, zona oeste do estado. A polícia interditou a clínica Amacor, onde o médico alugava uma sala para realizar procedimentos estéticos. O local tinha medicamentos vencidos e não possuía condições adequadas. Foi lá que Marília morreu no dia 8 de setembro, durante uma lipoaspiração com enxerto de glúteos. O laudo do IML apontou perfuração no rim e hemorragia interna. José Emílio de Brito responde mais de 10 processos na justiça. Circunstâncias semelhantes já haviam provocado a morte de outra paciente em 2008, em uma casa de saúde no Jardim América. Por esse caso, José foi condenado em 2018 a 2 anos e 4 meses por homicídio culposo. A pena foi substituída por prestação de serviços e multa. 4 ex-pacientes do médico foram intimadas a depor. Na última segunda-feira, depoimentos sobre a morte de Marília foram retomados na Delegacia do Consumidor. Integrantes do SAMU, que prestaram socorro, uma ex-paciente, além do pai e da irmã da jovem, foram ouvidos. Após a prisão do profissional, a clínica se manifestou afirmando que o médico atuava de forma independente, tendo apenas alugado o centro cirúrgico. Eles afirmam ainda que antes da locação foram verificados junto ao CRM e CREMERGE as credenciais dele, que se encontravam regulares. Eles ressaltam que todos os equipamentos, medicamentos e materiais usados no procedimento foram responsabilidade exclusiva dele, além de reafirmarem o compromisso com as autoridades para o total esclarecimento do caso. E olha só, lá em Porto Alegre, as aulas de uma escola foram suspensas por causa de um surto de Covid entre os alunos e professores. E já essa, é a segunda escola a tomar essa medida. Vamos saber mais informações com a Kátia Fantin.
Em Porto Alegre, uma escola municipal suspendeu as aulas após um surto de Covid-19. 16 professores foram afastados depois de testarem positivo ou de apresentarem sintomas da doença. A direção chegou a avaliar reagrupar turmas para manter as atividades, mas acabou decidindo pela paralisação diante do aumento dos casos e da preocupação das famílias. Alunos também começaram a apresentar sintomas gripais, mas ainda não há confirmação de quantos testaram positivo. Ainda em setembro, outra escola na zona sul da capital gaúcha também suspendeu as atividades por causa de um surto de Covid. A Secretaria Municipal de Educação informou que monitora a situação e reforçou o alerta para medidas de prevenção, como o uso de máscara e acompanhamento dos sinais de gripe. E olha só, um tatuador, ele foi condenado por lesão corporal gravíssima. E o motivo foi que ele fez uma tatuagem em um adolescente sem autorização dos pais desse adolescente. O caso aconteceu em Santa Catarina. E quem vai contar essa história pra gente é a Michele Veiga. E essa semana, uma notícia acabou chamando a atenção aqui em Santa Catarina de um caso que aconteceu lá em 2024, quando um tatuador fez uma tatuagem de uma frase no pescoço de um jovem. Só que detalhe, esse rapaz tinha na época 16 anos e foi acionado aí o tatuador pela polícia, através dos pais, por lesão corporal. Lembrando que a tatuagem só é permitida com ou sem consentimento dos pais a partir dos 18 anos. Sem consentimento, antes disso, muito menos, né, gente? Então, ele foi enquadrado no crime de lesão corporal e essa semana ele foi julgado e, através do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a informação chegou pra gente, aonde ele foi realmente autuado por lesão corporal. Ele recebeu a pena de 2 anos de reclusão em regime semiaberto, mas ele acabou tendo a sua pena aí substituída por 2 medidas alternativas. Ele vai pagar o salário mínimo a uma entidade beneficente e também vai prestar atendimento comunitário por um determinado tempo, né? Lembrando, né, como eu disse, a tatuagem ela é permitida a partir dos 18 anos, com ou sem consentimento dos pais ela não é permitida antes disso, embora muita gente ache que pode, mas não. E também a inclusão de piercings em determinadas localidades também só após dos 18 anos. Esse tatuador é de Brusque, a identidade foi preservada e também a do menor à época que foi tatuado. Então é bom ficar atento nesses quesitos, porque para não infringir nenhum tipo de lei e também você, que quer fazer esse tipo de procedimento, se enquadrar dentro dessa lei, procurar um bom profissional que atenda também todas as medidas básicas de higiene e saúde exigidas também nas normas sanitárias. Olha só essa notícia, uma jovem de 21 anos foi presa em Conceição de Alagoas, Minas Gerais, após ser acusada de usar as redes sociais para divulgar informações sobre os vizinhos e sem verificar se eram verdadeiras ou falsas essas informações. Ela postava na internet e só deletava as mensagens após receber um pagamento. Aniele Souza Silva, de 21 anos de idade, foi presa preventivamente pela polícia de Minas Gerais após mais de 50 dias de investigação. A jovem criou um perfil na rede social onde estimulava os vizinhos e conhecidos a enviarem fofocas e assuntos sobre outras pessoas com o fim de disseminar nas redes. A estratégia teve tanto sucesso na região que os posts chegaram a mais de milhões de acessos em pouco tempo. Mas claro, se para Aniele foi motivo de alegria ver seu trabalho alcançando tanta gente, para as vítimas que tinham seus nomes e acontecimentos expostos, o resultado foi totalmente prejudicial. Dentre as pessoas que tiveram histórias com seus nomes publicados, muitos alegam que foram vítimas de difamação e injúria, e que as histórias não passavam de mentiras. Teve gente que disse ter perdido o casamento, outro entrou em quadro depressivo e até mesmo ameaças foram feitas, tudo por causa de informações publicadas pela jovem. As publicações incluíam acusações de traições, gravidez, orientação sexual e até agressões físicas. Além das difamações, a polícia afirmou que Aniele extorquia dinheiro das vítimas, cobrando valores entre R$200 e R$500 para pagar os posts. Com tanta repercussão, os moradores se uniram e juntos procuraram a ajuda da justiça.
E agora, os crimes cometidos pela jovem podem resultar em penas superiores a 10 anos de prisão, podendo chegar a 12 anos caso todas as denúncias de extorsão sejam confirmadas. E olha, esse é um assunto que tem ganhado destaque no site de notícia e chocado muita gente. Afinal, mostra o poder destrutivo que as redes sociais podem ter. Uma página de fofoca acaba com a reputação das pessoas. Então, para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com o delegado responsável pelo caso. Nosso convidado é o Dr. Bruno Martins, que é delegado de Conceição de Alagoas, em Minas Gerais. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. E primeiro quero dar os parabéns aí pelo belíssimo trabalho de investigação da polícia local aí. Muito prazer, doutor. Prazer é nosso, Kleber. Uma honra poder estar falando aos telespectadores aí sobre esse caso, que de fato teve muita repercussão, né? Correto. Doutor, primeiro então eu peço que você explique para a gente mais em detalhes como funcionava essa página de fofocas e como ela chegou a prejudicar a vida das pessoas. Bem, começando assim, Kleber, o que aconteceu de fato? Recorrentes boletins de ocorrência, né? Acerca de postagens assim, de uma natureza bem pesada em relação à vida privada de pessoas aí da nossa cidade, que é uma cidade pequena, uma cidade pacata, né? De 32 mil habitantes, mas que aí praticamente todo mundo bem antenado assim com redes sociais acabavam aí sendo atingidos de maneira considerável, né, por conta da grande possibilidade de disseminação dessas informações por redes sociais. Então, com a quantidade grande assim de informações que nós estávamos coletando, isso chamou a atenção da Polícia Civil, né? Tanto minha como delegado de polícia aqui de Conceição, como também dos policiais aqui que estão lotados. E nós começamos a monitorar informalmente, né, olhando o que estava acontecendo. Nós somos policiais, mas também somos cidadãos e nós estamos juntos da sociedade para o que acontece de fato, né? E o que chamou atenção, primeiramente, foram assim, a quantidade de mensagens e a natureza delas. Eram mensagens muito pesadas, principalmente assim relacionadas a questões sexuais, fulano de tal, com ciclano de tal, com Beltrano. E não era só uma fofoca propriamente dita, vinha também de marcações, então eram específicas. Esse fulano, obviamente, era direcionado a um indivíduo que era morador aqui da cidade. Então, todo mundo daí tem, né, o seu perfil praticamente em rede social, e tem um @, fulano, e cai direto na página, né? Não que essa pessoa era diretamente vinculada, mas bastasse depois você procurar que você saberia quem era a pessoa. E cidade pequena, todo mundo sabe, né? Então, de fato, disseminava muito rápido e as reclamações começaram a ser constantes. Monitorando, o que acontece? Os crimes contra a honra em si, as penas não são tão graves, né? O que tornou essa investigação muito grave foi o fato dela postar de maneira pública, tá? Nada interceptado. Ela postou de maneira pública que para pagar tinha que pagar, né? Chamou atenção aí nossa para eventual crime de extorsão, que já muda completamente a natureza da investigação. Passa a ser de crimes de ação penal privada, né, que são os crimes contra a honra, para crime contra o patrimônio, né, passando a ser crime assim, de ação penal pública incondicionada, que nos dá essa liberdade para fazer a investigação sem depender de vítima. O que acontece? Nós solicitamos aí, primeiro de tudo foi instaurado um inquérito policial, né, para apurar a extorsão, e assim nós representamos aí ao juízo, que acabou caindo na primeira vara criminal, né, e que diante de tantas informações, né, provas bem concretas, foi deferida as representações para nós começarmos a interceptação dos dados telemáticos aí do Instagram. Nós obtivemos muita prova, tá? E a que nós temos aqui até praticamente dia 13 de agosto. Nós ainda vamos receber as postagens aí a partir do dia 13 até o dia 9 de setembro, praticamente quando nós deflagramos a operação e prendemos aí a investigada. Então, o que acontece? Era muito material, deu quase cerca de 4 gigas só de arquivos, né, de vídeos e fotos. E também muitas páginas analisadas, quase 12 mil páginas aí, entre IPs, entre tudo que pode imaginar. A investigação foi, assim, bem exitosa, né? Demora bastante para investigar, porque são ofícios, né? São requisições, e o Facebook deve receber isso de autoridades policiais aí do Brasil inteiro.
mas nós acabamos aí conseguindo. O Facebook não, Meta, né, que é a instituição aí que toca o Instagram e o Facebook e o WhatsApp. E nós tivemos um sucesso em provar a extorsão. O que estava assim, que foi bem definido. Alguns casos eram bem pesados, né? E as pessoas sentiam muito as consequências dessa difamação, dessa injúria. E ela estava acabando exigindo o valor para poder apagar, né? Tanto que numa das interceptações nós recebemos assim, até um jargão aí de fields conhecidos, para te ajudar, você tem que me ajudar. Então, obviamente, diante de tantos elementos robustos, né? Nós aí representamos pela prisão, porque em nenhum momento as postagens cessaram. A todo momento, enquanto tinha aí um volume, as postagens estavam a todo vapor. E elas vinham tanto por mensagens anônimas, como também algumas mensagens de chat. Essas de chat são identificáveis, né? Então, assim, a partir do momento que nós desdobrarmos aí a investigação, as vítimas podem aí procurar a Polícia Civil para poder também processar quem forneceu aí essas mensagens. Algumas são identificadas, a maior parte não. E o que acontece? A partir do momento que nós também tivemos acesso a uma difamação até praticada contra uma instituição de caridade, nós vimos que isso não tinha limite, né? Não tinha limite, não estava parando, estava dando sucesso, assim, um sucesso ilícito. Até algumas empresas postavam aí, evitar propaganda para tentar movimentar aí o comércio, o que chama a atenção, porque quem tem um comércio, tem uma postagem, uma propaganda em um site desse, no mínimo não tem, talvez, consideração, porque, querendo ou não, é um local que estava cometendo crimes, né, questões pesadas aí, difamando outras pessoas, porque quando você não é vítima é até engraçado, né? Igual mesmo foi falar uma das vítimas de uma reportagem, mas quando você é a vítima, isso muda muita coisa, né? Correto. Então, nós tivemos aí um êxito na investigação. Com ela presa agora, eu preciso finalizar o inquérito policial, tem mais alguns dias, possivelmente solicitar mais prazo, né, à justiça, para poder finalizar a investigação em relação às extorsões, porque diante de tanto material, tantas vítimas, nós optamos aí por fazer o desmembramento. A primeira fase vai ser relacionada a essas extorsões já provadas. Lembrando que eu tenho mais material para chegar a partir do dia 13 de agosto, né, que está também funcionando aí, nós vamos pedir judicialmente, e também vamos separar a investigação dos crimes contra a honra. Por quê? Isso é uma explicação até jurídica. Os crimes contra a honra, como já dito, são de ação penal privada. E a ação penal privada não seria o Ministério Público, né, o autor da ação penal. Ele atua como fiscal. Mas a própria vítima tem que procurar um advogado e entrar com uma queixa-crime. Então, tem essas especificidades e o caso merece, né, um detalhamento de cada rumo aí, para também não tornar a investigação tão, assim, exaustiva, porque se eu for ouvir todas as vítimas aí, vai dar muita gente mesmo, né? Correto. Doutor, só para a gente ter uma ideia, né, da seriedade do trabalho, foram mais de 50 dias de investigação e que resultou aí nesse trabalho muito bem feito. Nós acabamos de conversar com o doutor Bruno Martins, que é delegado de Conceição de Alagoas. Doutor, muito obrigado por essa participação e por detalhar aí tão minuciosamente esse trabalho. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Uma honra. E a Polícia Civil de Minas Gerais está sempre à disposição da população para fazer justiça. Grande abraço. Vou mudar de assunto porque agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa tarde, Bruno. Bruno, com o início dos campeonatos europeus, as eliminatórias da Copa do Mundo rolando, parece que aquele problema do time não querer ceder jogador para a seleção pode acabar. Conta pra gente, Bruno. Exatamente, Kleber. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. A FIFA anunciou um programa que vai ajudar financeiramente os times que cederem os seus atletas às suas seleções durante as eliminatórias. Ao todo, o valor dessa ajuda custará quase 2 bilhões de reais. A FIFA anunciou que pela primeira vez o programa de apoio a clubes pagará aos times que cederam jogadores durante a etapa de eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e também para a disputa da competição. Antigamente, este valor era direcionado somente para os atletas confirmados
convocados durante o Mundial. Ao todo, serão distribuídos 355 milhões de dólares, cerca de 1,8 bilhões de reais. Um aumento de quase 70% em relação à edição anterior do Programa de Apoio a Clubes, no Mundial de 2022 no Catar. Nas edições anteriores, a premiação era restrita a times que tiveram atletas convocados para a Copa. A ideia é que a distribuição seja mais justa e inclusiva. Para Gianni Infantino, presidente da FIFA, a mudança busca promover maior solidariedade e uma redistribuição mais justa dos recursos, valorizando a contribuição de clubes de todas as partes do mundo na formação e disponibilização de jogadores. Presidente da Associação de Clubes Europeus, Nasser Al-Khelaifi, que também é dono do PSG, comemorou a participação da entidade que comanda no acordo anunciado pela FIFA. De acordo com ele, esta será uma forma de valorizar os times pensando em um cenário global. Nos próximos meses, serão publicados detalhes adicionais sobre o modelo de distribuição do programa, incluindo o processo de inscrição para os clubes. Confira agora as seleções classificadas para a Copa do Mundo. Os Estados Unidos como país sede, o México como país sede e o Canadá como país sede. Japão, Nova Zelândia, Irã, Argentina, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Austrália, Brasil, Equador, Uruguai, Colômbia, Paraguai, Marrocos e Tunísia. Bom, e falando agora sobre o futebol brasileiro, que está com artilharia muito acirrada. E por mais que o Caio Jorge seja o artilheiro do Brasileirão, juntando todos os campeonatos, ainda tem um estrangeiro na frente do atacante do Cruzeiro. Caio Jorge é o atual artilheiro do Campeonato Brasileiro com 15 gols. E o atacante do Cruzeiro assumiu a vice-liderança do ranking de artilheiros do Brasil em 2025. Caio Jorge chegou à marca de 20 gols na temporada. Pablo Verrete, do Vasco, é o jogador com mais gols na temporada, marcando 24 vezes. Arrascaeta, do Flamengo, chegou ao top 3 do ranking após marcar contra o Juventude na última rodada do Campeonato Brasileiro. O uruguaio se igualou ao argentino Germán Cano, do Fluminense, que também balançou as redes em 19 vezes este ano. Confira o top 5 de artilheiros em 2025. Em primeiro lugar, Pablo Verrete, do Vasco, com 24 gols. Em segundo, Caio Jorge, do Cruzeiro, com 20 gols. Em terceiro, Arrascaeta, do Flamengo, com 19 gols. E também Germán Cano, do Fluminense, com 19 gols. Em quarto, Flaco Lopes, do Palmeiras, com 17 gols. E em quinto, Hulk, do Atlético Mineiro, com 16 gols. Em 2024, o atacante do Corinthians, Yuri Alberto, marcou 31 gols na temporada e foi o maior artilheiro do Brasil na temporada. Pedro, do Flamengo, e Verrete, do Vasco, completaram o pódio no ano passado. Bom, então é isso, Kleber. Eu fico por aqui. Uma ótima tarde a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Bruno, e até mais. Bom, essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.